E aí, gente, boa tarde, né? Vamos aí dar sequência à nossa história do trabalho contemporâneo. Vamos continuar a aula da semana passada, tá? Para começar, eu vou falar um pouquinho da atividade que eu passei para vocês na semana passada, tá? Eu coloquei duas questõezinhas nessa atividade que eu sabia que ia dar confusão. A ideia mesmo era fazer vocês terem problemas aí para responder, né? Problemas assim, né? Ter que pensar e tudo. E uma das questões eu coloquei lá o que tinha na sua casa que não teve contato com máquina, que não foi nem produzido, nem transportado por máquinas, tá? E alguns me mandaram comentários assim, pô, professor, eu não consigo. Provavelmente não vai conseguir mesmo, porque provavelmente não vai ter nada, tá? É justamente essa é a intenção. Vocês verem como tudo hoje que a gente tem depende das máquinas, tá? Nosso estilo de vida hoje, ele é totalmente dependente das máquinas, tá? Sem as máquinas a gente não saberia fazer praticamente nada, tá? Nada do que a gente tem, quase nada, né? Pode ser que você tenha aí alguma coisinha. Eu tenho uma estatuazinha feita com argila. Mas se ela foi pintada, a tinta é produzida por máquina. Então, provavelmente você não tem nada, tá? Mas se tiver uma coisinha ou outra, mas que não tem muita utilidade. Todo o resto é feito por máquina. Tá? Então, a nossa dependência das máquinas é gigante, tá? O transporte, tudo hoje é maquinário, tá? Industrializado, tá? Essa era a ideia dessa primeira pergunta. Vocês verem como a coisa inverteu. Antes as pessoas não tinham absolutamente nada de máquina. A máquina não existia. Tudo era feito à mão. Hoje já é justamente o contrário. A gente praticamente não tem nada que não seja produzido através de máquinas. Tá? Então as máquinas elas não dominaram o mundo, mas nós hoje somos totalmente dependentes das máquinas. Tá? O que por um lado significou uma série de mudanças que a gente já falou, né? Começou a falar, né, do crescimento das cidades, o salário, essas coisas. E é inegável que também trouxe uma revolução, né, um progresso tecnológico. Popularizou os produtos, as pessoas hoje têm os produtos, conseguem comprar. A gente tem um estilo de vida com mais conforto do que antes da industrialização. Por outro lado, cada vez mais nós somos dispensáveis, né? Cada vez mais os humanos perderam o papel deles, né? Vem perdendo o papel deles no setor produtivo, tá? Que é uma das grandes causas do desemprego. Então, antigamente tudo era feito pelas pessoas, tá? A sobrevivência dependia do trabalho das pessoas. Hoje as pessoas, o ser humano, ele é basicamente dispensável. Em grandes fábricas aí que o ser humano não faz nada. Tá? É todo feito por máquinas, por robôs, por equipamentos dos mais tecnológicos possíveis. Tá? Então cada vez que as coisas avançam por esse lado e trazem benefícios para a sociedade, por outro lado também o ser humano cada vez mais vai perdendo o papel dele nessa produção. E aí diminuem os empregos, você tem o aumento da pobreza e tudo mais. Então é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que traz benefícios, também traz uma série de problemas. Problemas que podiam ser contornados se houvesse vontade de resolver essa situação, né? Se os governos tivessem vontade de arrumar esses problemas, eles conseguiriam. Tá? Então aí você une a falta de vontade do governo com o aumento da tecnologia e o número de desempregados vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Tá? Quando alguém promete que vou gerar emprego, vai gerar emprego aonde, meu querido? Tá? Precisaria fazer uma reestruturação geral para você gerar empregos, né? Mas vamos lá. A segunda questão que eu coloquei que também gerou
Ah, não tem. É que eu coloquei na última questão da atividade da semana passada que na sua casa tinha uma máquina que funcionava como as primeiras máquinas lá, a vapor. Tá? E teve gente que, não, na minha casa é tudo eletricidade. Teve gente que, não, que não tem, e tem. Tá? Alguns de vocês acertaram de primeira, que é a panela de pressão. Tá? A panela de pressão que tem na casa de todo mundo aí, nada mais é do que uma máquina a vapor reduzida. Tá? Aquela máquina do trem a vapor gigante, você reduz ela para um tamanho menor e o funcionamento é o mesmo. Ferve a água, o vapor precisa escapar, o vapor vai escapar. Tá? Entendam o que eu estou falando. Se você pegar uma panela totalmente tampada, sem furinho, sem nada, colocar água e pôr no fogo, a panela vai explodir. Por que ela vai explodir? Porque esse vapor vai fazer uma força que vai sair, o vapor tem que sair. Se não tiver um lugar por onde ele sair, ele vai arrumar um lugar, ele vai explodir aquilo, ele vai dar um jeito de passar, de sair. Tá? Então o que é a panela a pressão? É a mesma coisa do trem, das máquinas a vapores antigas. Você ferve a água, coloca um caninho muito pequenininho, você imagina aquele vapor todo querendo sair por um caninho, a força com que ele sai. Quando ele sai, no caso da panela de pressão, ele faz girar aquela coisinha, aquela válvula em cima, né? Que faz ela girar aquele... Nada mais é do que o vapor. Por coincidência, o mesmo barulho do trem. Só que ao invés de girar uma válvula, o vapor, no caso lá é muito mais vapor, faz girar, mexer um pistão que faz girar as rodas do trem. O funcionamento é o mesmo. Tá? Então, respondendo as duas questões, na primeira, o que eu tenho em casa que não foi feito em indústria, não passou por nenhuma máquina, nada, tá? Nada, tá? Tirando, obviamente, mas a gente andou de carro, andou de metrô, quer dizer, não passou por nenhuma máquina, provavelmente você não tem nada. E uma máquina que a gente tem na nossa casa que é lá, remonta as máquinas, as primeiras máquinas, é a panela de pressão. Tá? Então, só respondendo essas duas questões, para vocês entenderem aí como funciona. E a intenção era justamente essa, fazer vocês refletirem. Na aula de hoje eu também vou por esse lado, eu quero que vocês façam uma reflexão. Imagina, é um negócio totalmente aleatório, tá, gente? É imaginário, não estou dizendo que isso vai acontecer, não vai. É coisa de filme isso. Mas se hoje todas as máquinas do mundo parassem de funcionar, todas, como que a gente sobreviveria? Imagina um caos, a loucura que ia ser se todas as máquinas hoje deixassem de funcionar. Todas as fábricas, os automóveis, os caminhões, aviões, tudo parece de funcionar. A máquina de costura, a máquina de lavar, todas as máquinas deixassem de funcionar. Imagina hoje o caos que isso ia ser. Imagina, e a gente não está falando de ia dar trabalhinho, ia ter que mudar totalmente o nosso estilo de vida. Como eu disse, hoje nós somos totalmente dependentes das máquinas. Se elas deixarem de existir, de funcionar, o nosso modo de vida ele teria que ser totalmente refeito. Apaga tudo e vamos criar um novo tipo de mundo. É exatamente isso que aconteceu. Tá? Lá no século XVIII, quando surgiram as primeiras máquinas, aconteceu exatamente esse caos, mas ao contrário. Ao contrário. Tá? Então, eles não tinham nada de máquina, tudo era eles que produziam. E de repente surgem máquinas que fazem o trabalho deles. Tá? Quais as opções? Mudar para cidades, as pessoas vão arrumar emprego, tudo o que a gente já falou na última aula. Tá? Nada mais é do que criar um novo mundo, criar uma nova forma de viver. A invenção das máquinas, ela obrigou o ser humano a adaptar o estilo de vida que ele tinha um estilo de vida, e ele teve que readaptar esse estilo, criar um novo estilo para se adequar às máquinas. Isso não foi a primeira vez que aconteceu na história, não, aconteceu algumas vezes. Tá? A primeira grande invenção
humana que mudou a forma de vida como os seres humanos viviam foi a descoberta do fogo, como usar o fogo. Então, quando o ser humano aprendeu a utilizar o fogo, a maneira como ele vivia se transformou totalmente. Então o ser humano vivia coado, fugindo dos animais, ele comia a comida crua, carne crua. Para isso exigia uma força muscular dos maxilares enorme, para rasgar a carne crua, aquela coisa. O ser humano era quase um animal. Vivia como um animal, porque o descobrimento, e além disso o ser humano ele não tinha um equipamento de todos os seres dos animais pré-históricos, o ser humano era um dos mais desequipados. Então ele não tinha garra, ele não tinha aqueles dentões, ele não é forte, ele não é rápido. O ser humano ele tinha limitações que transformavam o ser humano em presa. O ser humano não era caçador, ele era presa, ele era caçado. Com a descoberta do fogo, a sociedade, os seres humanos da época tiveram que recriar a maneira de viver. Eles deixam de ser presa e passam a ser caçadores. Agora com o fogo eles conseguem caçar, eles cozinham um alimento. É mais fácil de ingerir, eles comem com mais facilidade porque já está cozido. O alimento cozido, o corpo absorve melhor as proteínas. Então você vai ter um crescimento muscular. Então a descoberta do fogo, descoberta não, porque o fogo já existia, mas como usar o fogo mudou a história da humanidade. Foi a primeira grande mudança da história da humanidade. Tá? A segunda foi muito tempo depois, quando o ser humano aprendeu a fazer agricultura. A gente já falou disso aqui já. Antes o ser humano vivia do que ele caçava e do que ele coletava. E aí lá na Mesopotâmia, no Egito, ele aprendeu que ele podia plantar. E o alimento crescia e ele ia se alimentar. Ou seja, ele não precisava mais ir atrás do alimento. Ele mesmo produzia o alimento. Isso também transformou a sociedade. O ser humano, de novo, os seres humanos tiveram que reconstruir o modo de vida deles. Agora eles não precisavam mais se mudar atrás da comida. Eles podiam criar cidades. Surgiram as cidades, os impérios e por aí vai. Tá? Então, essas são mudanças enormes que foram surgindo na história da humanidade. Tá? A industrialização é uma delas. A industrialização pegou um estilo de vida que existia há milhares de anos, baseado na agricultura, na vida do campo e tudo mais. Óbvio que mudou, né? Escravos, servos, as coisas foram se alterando durante o tempo, mas sempre baseadas no quê? No estilo de vida já desenhadinho. Todo mundo vai trabalhar onde? Na terra, no campo, plantando, colhendo, criando animais. A vida das pessoas era baseada nisso. De repente, com a invenção das máquinas, se tem que fazer um novo mundo, se criar, se desenhar uma ideia de um novo mundo. Porque agora você não vai mais viver do campo. Ainda tem gente vivendo no campo, mas a grande maioria vai viver do quê? Das cidades, da industrialização, da venda e do consumo de produtos. Certo? Então, é uma transformação gigantesca. A mesma transformação do exemplo que eu dei para vocês. Se hoje as máquinas parassem de funcionar, imagina a nossa vida como seria. A transformação que você teria que fazer para se adaptar. Tá certo? A criação das máquinas e da indústria trouxe isso. Tá? Surgiram as máquinas, se criaram as fábricas. As pessoas vão sair do campo, onde elas viviam como agricultores, como servos, e vão se mudar para a cidade para procurar emprego nas fábricas. Tá? Não existia lei trabalhista ainda, essas coisas não haviam sido criadas. Tá? Então as pessoas, cada fábrica funcionava de um jeito, o tempo que trabalhava, o salário, a idade, não tinha nada, nenhuma dessas regras. Não existiam fábricas, se não existiam fábricas, não existiam regras. As regras elas foram sendo criadas com o tempo. Tá? As regras e as leis elas surgem para resolver um problema que existe. Não é primeiro a lei para depois o problema. É primeiro o problema para depois a lei. Quase todas as leis do mundo elas são criadas após o problema existir. Então, você só cria uma lei que obriga o cinto de segurança a partir do momento que você tem carro. A partir do momento que esses carros se tornam velozes,
aí os acidentes começam a matar as pessoas. Aí você cria o cinto de segurança e cria uma lei que obriga as pessoas a usar o cinto. Não tinha como você prever lá atrás e criar uma lei obrigando sobre o cinto, se nem carro tinha. Tá? Então primeiro surge o problema. Então no caso da industrialização, a mesma coisa. Surgem as indústrias, as pessoas mudam para a cidade, querem trabalhar nas fábricas. Os burgueses, os ricos que montaram as fábricas, vão contratando as pessoas, mas como funciona o emprego, cada um diz do seu jeito. Então, uma fábrica é 10 horas por dia, na outra é 12, na outra é 14. Em uma fábrica tem, sei lá, só pode homem, na outra pode homem e criança. As coisas funcionavam cada um do jeito que queria. Tá? Não tinha uma regra, uma lei para que todos fossem do mesmo jeito, diferente do que é hoje, que tem uma regra. Tá? A gente pode até discutir se a regra é boa ou ruim, mas tem uma regra para todos cumprirem. Tá? Naquela época não tinha, porque ainda não existia o problema. Tá? Isso surge primeiro na Inglaterra e vai se espalhando para o restante da Europa. Tá? Então você vai ter na França, na Alemanha, na Itália, vão surgindo as máquinas e essas revoluções vão surgindo em todos esses lugares. Depois da Europa, os primeiros lugares a receberem as máquinas, a passarem por essa revolução, essa mudança no trabalho, são nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Tá? Nos Estados Unidos você teve algumas cidades, tá? Detroit, Chicago, Nova York, essas cidades construíram fábricas. Logo depois dos europeus, essas cidades começaram também a se industrializar. Passaram pela revolução industrial deles. E aqui no Brasil, a cidade de São Paulo. Tá? A primeira cidade brasileira a se industrializar, a passar por essa revolução, essa transformação, foi a cidade de São Paulo. O primeiro lugar onde as máquinas chegaram, as fábricas. A gente falou disso lá atrás, nos textos sobre imigração, sobre a formação do povo paulistano. Tá? Os empresários do café que usaram o dinheiro deles para montar essas fábricas, e aí gente do mundo todo, do Brasil todo, se mudaram para a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo era quase abandonada. Com as fábricas ela vai se tornar, o que ela é hoje, né? A cidade mais populosa, uma das mais populosas do mundo, tá? Porque gente do mundo todo veio para cá para trabalhar nas fábricas. Tá? Então é isso que eu queria que vocês entendessem na aula de hoje. Tá? A importância dessa transformação, como essa transformação atingiu em cheio a sociedade. Tiveram que reconstruir tudo. Lugares que não eram nada, como São Paulo, de repente se tornaram potências. Lugares que eram potências no campo, de repente se tornaram totalmente irrelevantes. Tá? A forma de vida como as pessoas viviam há milhares de anos, de repente não fazia mais sentido. Tá? As pessoas tiveram que se adaptar a essa nova forma de vida. Tá certo? Criar um novo jeito de viver para sobreviver. Tá? Essa é a ideia. Quando surge alguma coisa nova, invenções se fazem durante todo o tempo. Mas existem criações que elas são tão impactantes, elas causam um impacto tão grande na sociedade que a sociedade tem que se reconstruir, se remodelar para acompanhar essa invenção. A indústria foi uma delas, a máquina foi uma delas, tá certo? Segundo alguns estudiosos, a gente está passando por esse período de novo, só que agora é a internet. Que a internet é uma dessas invenções. Ela causou tanto impacto no mundo que o mundo teve que se redesenhar para acompanhar ela. A gente está vivendo isso. Então talvez a gente não consiga enxergar, porque quando você está vivendo, você não consegue ver. Talvez lá no futuro as pessoas vão olhar para essa época que a gente vive agora e vão falar, essa é uma época de enorme mudança. Quando surgiu a internet, o computador, essas coisas. Em certa medida tem razão. Eu sou bem mais velho que vocês, eu fui criado, não tinha nada disso. O modo como eu fui criado, a minha maneira, a forma de vida era totalmente diferente. Tá? O surgimento do computador e da internet trouxe avanços gigantescos.
gigantescos. Tá? Principalmente na área de comunicação, de informação, avanços que não existiam. E a gente teve que se adaptar, se encaixar nesses avanços. Se criou uma nova forma de viver para se encaixar nisso aí. Tá? Se você for perguntar aí sua mãe, seu pai, seus avós, seus tios, tenho certeza que você vai ouvir deles que quando a gente foi criado, o que acontecia em outro lugar do mundo, você ia saber 1, 2, 3 dias depois. Se você quisesse conversar com uma pessoa que morava em outro estado, o telefone era uma coisa raríssima. Só quem tinha muito dinheiro tinha telefone. Celular não existia. O telefone era fixo. Não sei se vocês sabem o que é o telefone fixo. Você tinha que ligar de orelhão. Ou mandar carta, levava dias para ir, a pessoa respondia, dias para voltar. Então a troca de informações, a comunicação era muito restrita. Hoje com a internet a coisa acontece ali em 5 minutos, aqui você sabe. 5 minutos, 1 minuto. Acontece um desastre na Indonésia, um tsunami no Japão. As pessoas assistem ao vivo. Então a internet, tecnologia, o computador trouxe essa capacidade que antes não existia. Beleza? Então o que eu queria que vocês entendessem nessa aula de hoje é isso. Existem invenções humanas que elas causam tanto impacto na vida que a vida tem que ser reescrita. A forma de viver tem que mudar. A industrialização foi uma. Tá? O fogo foi, a agricultura foi e a industrialização também foi. Tá? Mudou a forma como as pessoas trabalhavam, como elas viviam, como elas sobreviviam. Mudou totalmente. Teve que ser reescrito uma maneira de viver. Beleza? Façam a atividade que está lá. Também é para pensar um pouquinho essa dessa semana. Tá certo? E na semana que vem a gente continua. Boa semana para vocês. Se cuidem.